ressuscitado por Deus, Deus ama o Filho, entra agora em contato com os seus para pôr em marcha um movimento de testemunhas capaz de contagiar todos os povos com sua boa notícia. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eis aí a missão da igreja. Não é proclamar doutrinas bonitas, mas o contato com todos os povos, com Jesus ressuscitado. Então não é fácil converter em testemunhas aqueles homens afundados no desconcerto, no medo, porque Jesus tinha acabado de morrer, né? Então todos eles estavam transtornados, no pavor, no medo. Ao longo dos discípulos, ao longo do evangelho de hoje, os discípulos permanecem calados, em silêncio total. Todos nós, num velório, né? Na morte de alguém querido, todo mundo fica quieto, silêncio. E o narrador, São Lucas, vai descrever então o seu mundo interior. O mundo dos discípulos, cheio de medo, sente muita perturbação, incredulidade para uns, para outros. E tudo aquilo que lhes parecia muito bonito, lá pela Galileia, nos milagres, agora afundou. É Jesus que vai regenerar a fé dos seus corações. Apesar de vê-los cheios de medo e de dúvidas, Jesus confia em seus discípulos. O mais importante é que não se sintam sozinhos. Jesus fala: a paz esteja convosco, porque tendes dúvida em vosso coração. Por isso Jesus lhes recomenda que prolongue sua presença no mundo. Eles não ensinarão doutrinas sublimes, não é missão da igreja só falar em doutrinas sublimes, mas a missão é pregar, irradiar através das mãos e dos pés de Jesus o serviço do reino. Então Jesus vai aparecer aos apóstolos não de um modo transfigurante, bonito, né, belo, roupas vistosas, chiques, não. Vai mostrar as suas mãos e os seus pés. Vede minhas mãos, meus pés, disse Jesus. Para despertar e ativar a fé dos discípulos, Jesus lhes pede que olhem, não é olhar o seu rosto, mas olhar as suas mãos e os pés. Quer que vejam suas feridas de crucificado, que tem sempre diante de seus olhos seu amor, o serviço entregue até a morte. Então Jesus não é um fantasma, sou eu mesmo, disse Jesus. O mesmo que conheceram e amaram pelos caminhos da Galileia, Jesus é o mesmo, é o crucificado. E agora o Senhor ressuscitado se apresenta diante dos discípulos, mas não tinha poder nem prestígio. Jesus não apareceu do modo prestigioso, grandioso, nada, como sempre foi desde o nascimento, na simplicidade. Ele não veio sentado em trono de ouro, nem desembanhou uma espada para derrotar os seus algozes. Simplesmente mostrou as feridas da crucificação, as marcas da doação total, no peito aberto, né? Sangue e água, as cicatrizes que ele mostrou em seu corpo depois da ressurreição, nunca mais desapareceram. Tão felizes as imagens que mostra o Sagrado Coração, né? Com o peito aberto. Quando as mãos de Jesus, os discípulos fazem memória das mãos que curavam os doentes, cuidavam dos fracos, elevavam os caídos, as mãos que abençoavam e acariciavam as crianças, acolhiam os pecadores, os pobres. Os pés de Jesus, discípulos, fazem memória, peregrinando pela Galileia da vida, rompiam distâncias, atravessavam em direção à margem do outro lado do lago, aproximavam dos excluídos, pés que aproximavam
que ultrapassava fronteiras religiosas e culturais. Com suas mãos e seus pés, Jesus, ele tecia, né, o seu dizer e o seu fazer. E tudo que ele fez e disse veio do céu. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, me fazer a vontade do meu Pai. Então, contemplando as mãos e os pés de Jesus, os discípulos tomam consciência que eles estavam com as mãos atrofiadas. É eles que estavam com as mãos paralisadas pelo medo. Portanto, irmãos, né, a ressurreição de Jesus, tão sublime, é o marco de toda a história, é o maior fato do mundo, sempre foi e sempre será, naquela simplicidade de mostrar as chagas das mãos e dos pés. Então as chagas evidenciam que é o mesmo ele que morreu na cruz. A permanência do sinal de sua morte indica a permanência do amor. As cicatrizes são cicatrizes de um compromisso com a vida. Então não existe cristianismo sem cruz, reforça o Papa Francisco. E além disso, a cicatriz garante a identificação do ressuscitado com Jesus crucificado. Então a experiência do encontro com o ressuscitado, nas suas mãos, né, nas mãos e nos pés dos discípulos, vai arrancá-los do lugar do fechado, do medo, e lançando-os para o outro, para o serviço. E eu vim para servir. Suas mãos e seus pés serão prolongamento das mãos e pés de Jesus ressuscitado. As mãos e os pés marcados com as feridas da doação, da entrega. Mãos e pés carregados de vida. Pés que facilitam fazer-se presentes junto às vidas feridas, ao povo excluído. Mãos que se fazem vida ao sustentar a vida fragilizada. Eis aí a missão da igreja, estar sempre a caminho, dar testemunho de Jesus e assumindo na fragilidade com as nossas mãos, nossos pés. O ser humano se define pelas mãos e pés, não é pelo rosto. Não adianta ter o rosto se as mãos e pés estão petrificados. As mãos e os pés expressam aquilo que vem do coração. Se o coração está cheio de medo, de dúvidas, perturbações, ressentimentos, mágoas, as mãos e os pés vão revelar atrofiados. Se o coração está cheio de compaixão, de acolhida, de solidariedade, as mãos e os pés se expressarão como serviço, colocando a pessoa em movimento em direção aos outros. Caminhando, se faz o caminho. É o coração transformado que dirige as mãos santificadas e delicadas, que move os pés solidários. É o coração aquecido que transforma as mãos em instrumentos de graça. Então, ressurreição é movimento. Movimento porque é saída de si. É ação porque é construção, compromisso em favor da vida, o ser expansivo e criativo. Para reencontrar-nos com o ressuscitado hoje, temos de percorrer o Evangelho, redescobrir essas mãos que abençoavam os enfermos, acariciavam as crianças, os pés cansados de caminhar na Galileia ao encontro dos mais esquecidos, redescobrir suas feridas, sua paixão pelos pobres, pelos pequeninos. Esse é Jesus ressuscitado pelo Pai. A verdadeira identidade do seguidor de Jesus está nas mãos e pés que se fazem vida e liberdade, que se humanizam e humanizam os outros. Mãos e pés que endireitam as mãos e os pés petrificados, atrofiados dos outros. Eis aí a fidelidade ao Pai, na justiça do Reino de Cristo, na misericórdia do Espírito Santo.
Então nós somos chamados a testemunhas das mãos e pés do ressuscitado. Mãos e pés são os membros que nos alargam, nos ampliam para o encontro. Eles nos tiram de nossa estreiteza de atitudes, de ideias, nos arrancam de nossos preconceitos, nossos medos. As mãos e os pés ressuscitados que nos fazem sair dos nossos lugares fechados, nos movem em direção a largos horizontes. Por isso são membros que mais nos humanizam, ou seja, nos fazem descer ao humus, a terra da nossa existência, ao chão da vida, abrindo-nos aos outros. É com nossas mãos e nossos pés que deve ser sacramento de Deus. Fazem presente as mãos e os pés do ressuscitado. Seremos a sua mão amiga e carinhosa, forte e libertadora, criadora de vida, que protege e cuida a vida. Seremos os seus pés desgastados para pisar os solos sagrados da humanidade. Por isso, irmãos, testemunhas da ressurreição com as mãos e os pés. Portanto, Cristo é o centro da Bíblia, é o centro da história. A lei, os profetas, os salmos, tudo vai adquirir sentido em Jesus. E nós somos seguidores, a continuidade da história. Portanto, a sociedade tem que trazer novas vidas. Nós temos que proclamar, e retificar os erros do mundo que condenou Jesus e a sociedade justa de hoje. E nos Atos dos Apóstolos, primeira leitura, São Pedro, o que é o ser testemunho do ressuscitado? Pois é, ele vai dar o testemunho, gente. Jesus é a personificação da fidelidade de Deus ao longo da história. Então nós somos continuadores da formação de Cristo para o mundo, anunciando e denunciando. Portanto, a comunidade cristã tem o seu papel verdadeiro no processo de libertação. Por isso, nós temos que questionar a sociedade de ontem, a sociedade de hoje, que continua condenando tantos irmãos nossos aos túmulos. E a segunda leitura vai falar de São João, a essência da vontade de Deus é o ato do amor. Nós somos adeptos a Deus, mas só que o conhecimento de Deus não significa fórmulas apenas religiosas. Por isso que São Paulo estava corrigindo lá o gnosticismo, Eles pregavam que basta o conhecimento de Deus, mas não tem a prática dos mandamentos. Então diz: se eu conheço a Deus, mas não guardo seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Conhecer a Deus é experimentá-lo no amor, com as mãos e os pés. Em quem ama de verdade, o amor de Deus então aí é perfeito. Então a religião verdadeira se baseia na obediência a Deus, que manda amar sem limites. Portanto, crer na ressurreição de Jesus com as mãos e os pés. Em nome de Jesus, que nós somos uma comunidade testemunha da ressurreição.